Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. E nós vamos dar prosseguimento ao estudo que estamos fazendo sobre o Salmo 23. O Salmo 23, a Bíblia toda é linda, ela é maravilhosa, né? Mas quando você começa a estudar um texto como a gente está estudando, é como se você mergulhasse no oceano. E quanto mais fundo você vai, mais fundo você pode ir. Eu quero repartir com você algo que Deus falou comigo essa semana, que me ajudou bastante, me abençoou bastante. Então, abra a Bíblia comigo no Salmo 23. Amém, Jesus? Salmo 23, estamos estudando todo domingo um pouquinho, não dá para recapitular. Já estou falando há 8 domingos, não tem como, né? Esse já é o nono, não tem como ficar lembrando que eu já falei aqui, mas cada domingo tem uma revelação nova. Então vamos lá, Salmo 23, eu vou ler só até o versículo que hoje é interessante para mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Hoje eu quero frisar essa parte aqui. A tua vara e o teu cajado me consolam. Diga graças a Deus. Então presta atenção aqui, para a gente entender o recado de Deus. Como temos falado, Davi, o suave em Salmos de Israel, o homem segundo o coração de Deus, deixa registrado para nós esse texto lindo, que se você for enxergar somente na letra, você não vai enxergar nada. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando o Espírito Santo começa a falar, fica uma coisa bonita. Eu tenho falado aqui a cada domingo um pouquinho sobre o cuidado do pastor com as suas ovelhas, o quanto ele cuidava. Falei aqui que o pastor cantava para as suas ovelhas quando passava num trecho difícil de passar. Para elas saberem que ele estava com ele chegava até a cantar para elas. Falei que o pastor, quando a ovelha estava rebelde, quebrava a perna dela por amor a ela, carregava lá nas costas depois, mas por amor ele fazia isso. Enfim, a gente vem falando de uma série de cuidados do pastor pela sua ovelha. E aí a gente chega nessa parte aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Falei um pouquinho sobre esse vale, não dá para falar tudo, eu precisaria de um mês só para falar do vale da sombra da morte, as revelações que tem, mas eu falei um pouquinho desse vale aqui dias atrás. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passasse por um momento difícil, onde parece até que eu vou morrer, eu não ia ter medo não. O Davi está dizendo, sabe por que eu não ia ter medo? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, Jesus? O pastor trazia com ele 2 instrumentos, uma vara, dentre outras coisas, uma vara e um cajado. Essa vara era como se fosse uma arma, onde ele se defendia também dos animais que vinham. Tinha lobo lá, tinha urso, tinha leão, então ele tinha que ter essa vara para se defender. E ele tinha também o cajado. Eu queria falar mais sobre o cajado hoje aqui. Ele tinha um cajado, todo pastor tinha o seu cajado. Para que servia o cajado? Para um monte de coisa. Primeiro, o terreno era muito acidentado. Então ele precisava do cajado e ele se escorava até naquele cajado para não cair ali naquele terreno acidentado. Porque as ovelhas tinham uma facilidade maior para andar, né? Igual cabra. Você já viu cabra na montanha? Cabra sobe até em cima de árvore. Eu vi uma vez um vídeo de um monte de cabra em cima de uma árvore. Eu falei, como é que o bicho subiu na árvore? Não é macaco? Mas subiu. O bicho anda no trecho que é tão íngreme, né? E ele consegue andar naquilo ali, mas o pastor não. Então ele precisava do cajado até para se escorar, às vezes em alguns momentos, onde o terreno era muito difícil de andar. O cajado servia também para o pastor guiar as ovelhas. Ele ia com o cajado assim, né, andando no meio das ovelhas, ele ia fazendo assim, elas sabiam para onde ir. Quando ele indicava para cá com o cajado, elas sabiam que era para cá. Indicava para cá, elas sabiam que era para cá. O cajado dava direção, dirigia as ovelhas. O cajado servia também para resgatar a ovelha quando caía no buraco. Você sabe que o cajado tem aquela curvatura, né? E com aquela curvatura, né, tipo ali um cabo de guarda-chuva, né, fácil de entender, a ovelha caía no buraco. Ele esticava daqui de cima e pegava aqui na contracoxa dela e conseguia resgatar a ovelha que caía no buraco com aquele cajado. O cajado servia também para trazer a ovelha para perto. Quando a ovelha estava muito longe, ele ia lá com o cajado e pegava com o cajado, né, e trazia a ovelha para perto dele. Você está muito longe de mim, vem para cá, fica perto de mim um pouquinho. Então o cajado tinha uma série de funções. Mas eu queria falar de uma função só do cajado aqui hoje para você, que realmente mexeu muito comigo isso, quando eu entendi isso. E eu fiquei perguntando a Jesus por que isso, porque ele me explicou por quê. O cajado tinha uma função especial. Era a função também de consolar.
Por isso ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas como é que funcionava isso? Só para você entender. O pastor tinha esse cajado também para consolar a sua ovelha. Mas não era qualquer ovelha. Eram só as ovelhas mais novas, recém-nascidas. Ele consolava as ovelhas recém-nascidas com o cajado. Por quê? Você vai entender agora. Vamos botar lá. A ovelha teve cria. Veio ali uma ovelhinha novinha, recém-nascida, mamando ainda. Bem novinha mesmo, tenra. O pastor não podia pegar aquela ovelhinha recém-nascida com as mãos. Porque se ele tocasse naquela ovelhinha, dava vontade de pegar aquele bichinho novinho no colo. Ele não podia pegar. Por que ele não podia? Se ele pegasse a ovelha com as suas mãos, o cheiro dele passaria para aquela ovelha recém-nascida. E quando ele devolvesse aquela ovelha recém-nascida para a mãe não aceitava. Por causa do cheiro do pastor na ovelhinha. Ela não aceitava. Aí você fica imaginando uma ovelhinha recém-nascida querendo mamar, e a mãe dizia, não, você está com o cheiro do pastor, sai para lá. Ela não aceitava. O cheiro dele se apegava à ovelhinha recém-nascida. Prejudicava aquela ovelhinha recém-nascida. É igual uma criança recém-nascida, né? Se você ficar esfregando nela muito, né, dá problema. Né? O homem tem barba, ficar esfregando o rostinho, não dá problema? As irmãs aí que são mães aí, não dá problema ficar esfregando muito na criancinha? Não pode. Então o pastor não podia, de modo algum, pegar. Ele queria, às vezes ele precisava mover aquela ovelhinha recém-nascida de lugar, mas não podia pegar. Como é que ele fazia então? Pegava com o cajado. O cajado servia para mover aquela ovelhinha pequenininha. Ele ia lá com o cajado e pegava, abraçava aquela ovelhinha pequenininha com o cajado e transportava sem tocar nela. Porque a mão dele, o cheiro dele se apegava na ovelha e aquela ovelha seria rejeitada por sua mãe posteriormente. Agindo assim, com o cajado tocando não tinha problema, porque a mão dele não tocou na ovelha, era o cajado de madeira, não tem cheiro, não tem nada. Aí a ovelha aceitava, ele pegava com o cajadinho, transportava, tirava, fazia o que tinha que fazer, trazia de volta, colocava do lado, e a ovelha mãe aceitava, deixava mamar, deixava tudo. Essa é a minha criancinha, porque não tinha naquela ovelha novinha o cheiro do pastor. E quando aquela ovelhinha novinha estava balindo muito, estava chorando muito, assim, a maneira de chorar da ovelha, né? Ele consolava com o cajado, ele pegava o cajado e ficava esfregando nela, fazendo um cafuné nela, mas não podia fazer com a sua mão, porque o cheiro dele se apegaria àquela ovelha e aquela ovelhinha novinha seria rejeitada pela sua mãe. Então só o cajado, ele só podia fazer isso com o cajado. Então ele esfregava o cajadinho nela. Assim como você faz um carinho, né? Assim na cabeça, mas não podia fazer com a mão. Ele ficava esfregando o cajadinho para coçar, né? Para fazer um carinho. Quem não gosta de um carinho? Quem não gosta de um cafuné? Não é? Eu vi um vídeo esses dias extraordinário, um mergulhador no fundo do mar. Um peixe parou para receber um cafuné. Aí ele chorou, irmão, o mergulhador começou a chorar, no fundo, coisa linda, porque o peixe parou, veio até ele, ficou assim, ele coçando a cabecinha do bicho. E o bicho paradinho recebendo o cafuné dele, ele começou a chorar, ele não aguentou de emoção no fundo do mar, coisa linda. Como é que um peixe, um bichão grandão, fica recebendo o cafuné dele, todo bobo ali, recebendo. Quem não gosta de um cafuné? Diga para o seu irmão, você gosta de um cafuné, não gosta? Quem não gosta? Imagina uma ovelha recém-nascida. E o pastor tinha muita vontade de pegar aquela ovelha e fazer um carinho nela, mas não podia, porque o cheiro dele, como eu disse, se apegaria àquela ovelha, ela seria rejeitada pela mãe, ela sentia o cheiro do pastor, não sentiria o cheiro da sua ovelhinha, porque a mãe conhecia o filho pelo cheiro. E se o cheiro fosse estranho, fosse diferente, ela, não é meu filho, não. É pelo cheiro que ela conhece. Então o pastor pegava com o cajado, porque aquela ovelha pequenininha seria consolada então com o cajado, não com as mãos do pastor. Sabe o que significa para nós? Eu fiquei perguntando para Jesus, ele disse o seguinte, nós, irmãos, quando ainda ovelhas pequenas, novinhas, e quando eu falo ovelha pequena, eu não estou falando só de novo convertido, não. Ovelha pequena é quando a gente ainda é imaturo, quando a gente é criança na fé, ainda mama. E para estar mamando, tem uns cavalões que mamaram bastante, não é? Quem mamou bastante aí? Vou te apontar alguém que mamou até 4 anos de idade. Não conto quem é, nem que me corte o pescoço.
Mamou até 4 anos de idade. Não conto quem é, não. Vou falar quem é, não. Alguns mamaram bastante. Se bobear, tem alguém que mamou até 6 anos aí, pastor. Eu mamei. Tem uns bezerrões aí. Mamou durante muito tempo. Paulo, ele disse aos Gálatas que os Gálatas já eram para ser mestres, mas ainda eram crianças. Já eram para saber muito, mas não sabiam nada. Tinha que ficar dando leitinho, papinha. Às vezes a gente está muito tempo na igreja, mas ainda é criança na fé, ainda traz ainda as coisinhas de criança, ainda pensa como criança, ainda tem uns ciúminhos, umas bobeirinhas de criança, ainda parece que não cresceu na fé. Age como criança. E quando a gente age como criança, Deus quer que cresçamos, irmãos. Amém ou não amém? Eu preciso crescer espiritualmente. Tem um livro do Kenneth Hagin, extraordinário, o nome do livro é esse mesmo, Crescendo Espiritualmente, e ele fala que o crente tem fases também. Ele começa como uma criancinha. Tudo põe na boca, criança é assim, né? É aquela pessoa que ouve, tudo que ele ouve, ele guarda, não sabe peneirar. Às vezes ouve um negócio na internet que não é mentira, mas ele come aquilo e sai até da igreja, é criança ainda. Criança bota moeda na boca, bota tudo na boca. Criança tem uma série de manias, uma série de coisinhas. E às vezes a gente está igual criança. E porque somos criança, às vezes, mas mesmo sendo criança, a gente passa pelo vale, passa pela dificuldade, é ou não é? Passa, todo mundo passa. Mas o que Deus falou comigo? Quando a gente passa pelo vale, Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não teria medo, porque tu ia me consolar. Então você está passando pelo vale. Pastor, eu estou passando uma dificuldade. Eu lembro uma vez uma colega de trabalho minha, que ela sabia que eu era crente, ela disse, Paulo, faz oração para mim, porque eu estou passando por uma que vale por 2. Estava ruim para ela. Eu não vou orar, vou te ajudar em oração. Estava passando pelo vale. As ovelhas novas também passam pelo vale. Eu queria que você entendesse a nossa necessidade de crescer, irmãos. Todos nós somos ainda pequenos na fé, ainda que tenhamos muito tempo de igreja, cabe crescimento aí, eu tenho que crescer muito ainda, todos nós temos que crescer muito ainda. E por que eu tenho que crescer? Porque se eu não crescer, se eu for ainda essa ovelha recém-nascida, pequenininha, mamando ainda, o pastor não pode me tocar com as mãos dele. Ele vai ter que me tocar com o cajado. Ele vai ter que me consolar com o cajado. Ele vai ter que me pegar com o cajado. Não pode pegar com a mão dele. Sabe por quê? Porque se ele me pegar com a mão dele, o cheiro dele se apegará em mim. E a minha mãe vai me rejeitar, minha família vai me rejeitar. Eu vou lhe contar um caso, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Quantas pessoas, irmãos, ao virem para Jesus e terem nelas o cheiro de Deus, porque quando você vem para Jesus, você agora passa a ter o cheiro de Deus em você. Mas esse cheiro faz com que a nossa mãe nos rejeite, nossa família nos rejeite. Vou lhe dar um exemplo, eu batizei um rapaz uma vez, e esse rapaz estava muito feliz porque se batizou. E quando ele chegou em casa, após ter se batizado, a mãe dele deu uma surra nele, ele tinha 15 anos, esse rapaz. Quando a mãe dele soube que ele se batizou, ao invés de se alegrar, ela deu uma surra nele. Botou ele para fora de casa. Minha esposa lembra desse caso. Ele foi dormir na casa de um amigo dele. Eu fiquei sabendo depois, falei, como é? Eu batizei o rapaz no domingo mesmo, ele chegou em casa e a mãe dele deu uma surra nele, botou ele para fora de casa, porque ela dizia assim, olha, crente aqui em casa não. A mãe o rejeitou porque ele estava com cheiro de Deus nele. Às vezes, sua família vai te rejeitar porque você tem cheiro de Deus. Não é porque eles não te amam, não é porque eles não gostam de você, mas eles não vão entender o cheiro de Deus e vão te rejeitar. A ovelha mãe rejeitava o filho quando ele estava com o cheiro do pastor. Me lembro um outro caso de um rapaz, que ele se converteu, e quando ele chegou em casa, o pai dele deu um tapa na cara dele, e disse, eu preferia que você morresse, do que você ser crente. Crente não, aqui em casa não tem lugar para crente. Ninguém é crente aqui? Nós temos a nossa religião, e aqui não cabe essa história de crente. Eu lembro do pastor contando isso numa reunião nossa, no Rio de Janeiro. E esse jovem procurou o pastor, dizendo, pastor, o que eu faço agora? Eu aceitei Jesus aqui na sua reunião, e quando eu cheguei em casa, meu pai me deu um tapa na cara, e disse que era melhor que eu morresse.
Você entende o que a palavra está dizendo? Ele chegou em casa com o cheiro do pastor, com o cheiro do bom pastor que é Jesus. Amém ou não amém? Porque agora ele tinha Jesus, mas ele foi rejeitado por sua mãe. Às vezes sua família vai rejeitar você porque você tem cheiro de Deus em você. Não é que eles são maus, mas eles não vão entender. Jesus disse certa vez o seguinte: olha, não pensem que eu vim trazer paz, não. Quando você lê esse texto, você fica até assim, fala, ué, Jesus disse assim, eu vim trazer espada. Por que eu vim trazer espada? Ele disse, porque olha, eu vim fazer com que o pai se levante contra o filho se levante contra a mãe. Aí você pega esse texto e diz assim, meu Deus, eu não entendi, Jesus não é o príncipe da paz? Por que ele diz que ele não veio trazer paz e ele veio fazer com que o pai se levante contra o filho? Sabe o que quer dizer isso? É que o seu familiar não vai entender quando você aceitar Jesus e chegar em casa com o cheiro de Deus. Ele vai sentir o cheiro e falar assim, olha, que é isso? Meu filho está diferente. Não. Aqui em casa não tem lugar para criança. Alguns vão aceitar numa boa, alguns vão dizer, glória a Deus que você se converteu. Outros vão dizer assim, não, aqui em casa não, o crentinho aqui não. Está dando dinheiro para a igreja agora? Virou bobo do pastor? Que negócio é esse? Aqui em casa não. E a pessoa não vai aceitar. Veja, a mãe rejeitava o seu filhotinho porque estava com o cheiro do bom pastor. O cheiro do pastor incomodava a mãe, ela rejeitava. Por isso o pastor pegava com o cajado. Não podia pegar com a mão. Porque o cheiro dele se apegaria àquela ovelha. Sabe, irmão, eu fiquei pensando o seguinte, Deus às vezes quer nos consolar, mas não pode nos consolar com a mão dele. Aí ele vai e consola com o cajado. Esfrega o cajado em nós. Consola. O próprio Davi está dizendo, a vara e o cajado também consola. Mas o que é melhor, você receber o consolo de um pedaço de pau, um pedaço de madeira, ou você sentir o consolo da mão do teu pastor tocando em você? Às vezes a gente está se contentando com um cajado de madeira nos tocando, nos confortando, e a gente diz, está muito bom. E eu digo para Deus, Deus, eu não quero o conforto, eu não quero o consolo de um cajado de madeira, eu quero a mão do meu pastor quentinha me tocando, eu quero a mão cheirosa do meu pastor Jesus me tocando, me envolvendo, eu não quero um cajado frio, sem cheiro, sem nada me tocando. Às vezes Deus está tocando em você e consolando você com o cajado, porque Ele não pode segurar você, porque você ainda é criança na fé. A criança não podia ser tocada pelo seu pastor. O recém-nascido não podia ser tocado pelo seu pastor. Porque o cheiro dele se apegaria naquela criança. Está dando para você entender? Agora os adultos não tinha problema. Quando a ovelha ficava grandona, largava o peito, já não estava mamando mais, o pastor abraçava, pegava, tocava, botava nas costas, e a mãe nem ligava. Sabe por quê que não tem? Porque ele também já não ligava mais para a mãe. Depois que você cresce, você gosta da sua mãe, continua gostando, mas agora você se vira. Está dando para você entender? Ou você continua ainda apegado a ela, você se apega porque gosta da sua mãe, gosta da sua família. Mas quando você cresce, o bom pastor que é Jesus já pode tocar em você. Diga graças a Deus, irmão. Entenda então, quando nós crescemos na fé, já não somos mais crianças, nós podemos receber o abraço e o toque do pastor. O pastor já pode tocar em você e botar o cheiro dele em você. Quem quer ter o cheiro de Jesus, do pastor? Não é o pastor Paulo que vai te tocar, não. É o próprio Deus que quer tocar em você com a mão dele, para botar o cheiro dele em você. Aí não tem problema. Porque, irmãos, quando eu cresço, o meu Deus pode me tocar e botar o cheiro dele em mim, porque ainda que alguém me rejeite, não tem problema. Talvez você foi rejeitado. Você vê o cuidado do pastor? É como se o pastor dissesse, eu não posso tocar nela não, porque se eu tocar, ela vai ficar com o meu cheiro e vai ser rejeitada lá na família dela. Então eu vou tocar só com o meu cajado aqui. Porque aí o cajado não tem cheiro? Não tem problema. Estamos sendo consolados, às vezes, pelo cajado. Coisas que nos consolam. O cajado não é uma pessoa, é uma coisa. Às vezes você está sendo consolado pelas bênçãos que você recebe. É igual criança quando ganha um carrinho, ganha uma boneca. Está chorando lá, toma aqui a bonequinha. A bonequinha chora, fica toda boa com a bonequinha. Consolado com o carrinho. Criança é assim, né? Está chorando, dá um chocalho, né? Balança aí, balança o chocalhinho. Aí para de chorar. Estamos nos contentando com o consolo do chocalho.
coisas materiais, coisas que ganhamos, para consolar, porque você é criança ainda. Deus não pode tocar em você, então ele vai com o cajado e toca. O cajado também feito de madeira, pode representar pessoas, a madeira fala de pessoa, fala de gente, porque nós temos farpas, nós temos nós igual a madeira tem, pessoas que nos consolam, mas bom é receber o consolo de Deus. Às vezes alguém vai te consolar, o cajado vai te consolar, alguém vai chegar, vai falar, desanima não, Deus é contigo e tal, fica firme e tal, mas o que eu quero mesmo é a mão do meu pastor me segurando e tocando em mim. Diga glória a Deus, irmão. Você escolhe se vai continuar sendo criança na fé e recebendo o consolo do cajado. O pastor não pode tocar, porque o cheiro dele vai passar para você, e ele sabe que se você tiver o cheiro dele, você vai ser rejeitado lá fora, e ele, como não quer que você seja rejeitado, você não tem estrutura para ser rejeitado. Aí ele toca em você com o cajado, porque depois que você cresce, você tem estrutura para ser rejeitado, e ainda que todo mundo me rejeite, Jesus não me rejeitou, não tem problema. Você pode ser rejeitado por tua mãe, pelo teu pai, por tua esposa, por quem for. Quando você cresce na fé, você tem o cheiro do pastor em você, rejeição nenhuma te abala mais. O pastor, quando a ovelha crescia, ele não fazia mais o consolo com o cajado, não, ele consolava com a mão dele, pegava no colo, aquela coisa toda. Nós é quem escolhemos, irmãos. Se vamos continuar sendo criança na fé e recebendo o consolo do cajado, Deus esfregando o cajado dele em nós, o consolo que as coisas têm, que as coisas dão, mas o cajado não tem cheiro. O cajado é uma coisa inanimada, é um consolo, consola, mas não é a mesma coisa que a mão do pastor. Eu quero a mão do meu pastor tocando em mim. Eu quero todos os dias ter o cheiro do meu pastor em mim. Não se contente com o consolo do cajado. Porque quando a Bíblia diz, a tua vara, o teu cajado me consola, a gente diz, poxa, glória a Deus que o cajado está me consolando. Você quer ser tocado por um pedaço de pau? Consola também. Mas bom é ser tocado pela mão do pastor, diga graças a Deus. Que a partir do dia de hoje, você passe a ser consolado pela mão do pastor. Imagina o pastor tocando você, fazendo um cafuné em você. Você, ovelhinha, na mão do pastor. E ele coçando você. Coçando tuas costas, hein? É igual dar uma coçada nas costas aí. O marido não coça as costas da esposa, às vezes? Imagina Jesus coçando as suas costas. Fazendo um cafunézinho em você. Coçando a cabeça. Eu careca assim, Jesus coçando minha cabeça assim. Eu prefiro o toque do meu pastor, porque o toque do bom pastor, que é Jesus, vai botar o cheiro dele em mim, irmãos. Quando Eliseu passava lá longe, a sunamita disse, eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu tinha cheiro de Deus, não tinha cheiro de cajado. Cajado não tem cheiro. Cajado não tem cheiro de nada. Eu imagino que outros profetas passaram. A sunamita não viu nada, mas ela disse, esse é santo homem de Deus, porque ele tem cheiro de Deus. Diga glória a Deus. Quando a gente é criança, a gente recebe o consolo do cajado, não fica com cheiro de nada. Pergunte aí para o seu vizinho, você tem cheiro de Deus ou cheiro de cajado? Porque cajado não tem cheiro de nada. Então tem cheiro de nada. Não influencia ninguém. Ninguém sente Deus em você, ninguém vê Deus em você, não tem cheiro de nada. Mas a sunamita de longe viu, esse daí tem cheiro de Deus. Quando crianças, somos tocados pelo cajado, consolados pelo cajado, porque o bom pastor sabe que não pode tocar na gente. Eu fico imaginando até a dor do pastor, eu queria pegar aquele bichinho novinho, não posso. Ele vai ser rejeitado pela família dele se eu tocar, a mãe dele não vai querer se eu tocar, porque vai sentir o meu cheiro nele. Quantos de nós, irmãos, quando nossa família sentiu o cheiro de Deus em nós, falou assim, não quero você não. Crente aqui não. Mas você ficou firme, porque o cheiro de Deus em você fez você ficar firme. Bate no peito e fala assim, eu tenho cheiro de Deus em mim. Eu tenho cheiro de Deus em mim. Ainda que a minha família me rejeite. É aí que eu vejo o profeta Miqueias dizendo assim, olha, não creias no guia, não creias no companheiro. Daquela que reclina sobre o teu peito, guarda a porta da tua boca, o profeta disse. E o profeta Miqueias diz assim, porque o filho se levanta contra a mãe se levanta contra o filho.
ou seja, uma série de problemas dentro da família. E ele diz assim, ó, eu, porém, olharei para o Senhor, o meu Deus me ouvirá. Eu vou olhar para Deus. A minha família não entendeu quando eu me converti, pastor, e me rejeitou, porque eu estava com cheiro de Deus. Mas eu prefiro ficar com o cheiro de Deus do que o cajado que não tem cheiro nenhum. Quem tem consolado você? O cajado? As bênçãos? Ah, pastor, o que me faz ficar na igreja são as bênçãos que eu recebo. Então você está sendo consolado pelo cajado. Pastor, o que me faz parar de chorar é quando eu recebo uma bênção de Deus. Eu me alegro. Você tem que se alegrar com o toque do bom pastor. Diga glória a Deus, irmão. É o toque de Jesus que me faz ficar de pé, irmão. É a mão dele quando me abraça e me toca e me faz carinho e que me faz ficar de pé. Não é cajado me consolando. Não são as pessoas me consolando. Às vezes a gente quer o consolo das pessoas. Me lembro uma vez uma senhora que ela botou uma cara muito triste nas redes sociais, chorando, para que as pessoas fossem ali nos comentários para dizer, ó, coitada dela. Eu disse, irmã, coloca lá uma cara bem bonita. Todo mundo sofre, todo mundo tem momentos difíceis, mas aí é o consolo do cajado, pessoas te consolando, cajado, homens, mulheres te consolando. Bom é quando Deus consola você. Diga graças a Deus. Quem que é o bom pastor fazendo carinho em você, com a mão dele, botando o cheiro dele em você? Você vai ser a ovelha mais cheirosa do mundo, porque tem o cheiro do bom pastor. Ou continuamos sendo crianças, sendo tocadas por um cajado. Eu fico imaginando a dor do pastor. Poxa, como eu queria tocar nele. Mas não posso não, porque ele vai dar certo não. Não posso tocar nele não. Imagina Deus querendo tocar em você e não pode te tocar. Deus queria te tocar, mas não pode. E ele chora dizendo assim, puxa, queria tocar nele, mas não posso tocar. Porque ele é muito novinho, a família dele vai rejeitar ele. Mas quando a gente cresce na fé, diga glória a Deus, irmão. Aí ele pode nos tocar e botar o cheiro dele em nós. Porque ainda que sejamos rejeitados em qualquer lugar, nós vamos continuar firmes com Deus. Pastor, fui rejeitado lá na minha terra, ninguém me quis, mas eu tenho cheiro de Deus, eu já sou adulto, eu não vou ficar chorando porque alguém me rejeitou, não, porque o meu Deus não me rejeitou. O meu nome está gravado na palma da mão dele, ele nunca vai me rejeitar. O meu pastor me abraça e coloca o cheiro dele em mim, diga glória a Deus. A palavra que eu deixo para você hoje é essa, cresça na fé, porque à medida que crescemos na fé, nós não precisamos de cajado nos consolando. Nós temos o consolo do próprio pastor em nós. A ovelha adulta, a ovelha madura, recebia ali o toque do bom pastor. Que você amadureça na fé. Esse toque vai ser certo na sua vida, em nome de Jesus. Talvez aqui você recebeu o consolo de cajado. Bênçãos aqui, bênção ali. Eu não saio da igreja porque eu recebo muita bênção, pastor. Pois é. O dia que você for tocado por Jesus, você não vai sair da igreja porque você tem Jesus com você. Pode não ganhar nada, pode não receber nada, mas você também não o larga. Certa vez eu orei a Deus, falei, Deus, se o Senhor me der, glória a Deus, mas se o Senhor não me der também, eu vou continuar contigo do mesmo jeito. Eu não te sirvo por aquilo que o Senhor me dá. Eu te sirvo porque um dia o Senhor me segurou na tua mão, colocou o teu cheiro em mim. Eu tenho o cheiro do Senhor em mim. Como é que eu vou largar Deus se eu tenho o cheiro dele em mim? Ficou entranhado em mim. E o que Deus quer, meu irmão, é que no teu trabalho, na faculdade, onde você estiver, o cheiro de Deus, as pessoas sintam, puxa, que cheiro de Deus nesse lugar, diga glória a Deus. Ó. Imagina você chegando lá no teu trabalho e as pessoas dizendo, que cheiro de Deus aqui, que cheiro de Deus é esse, que cheiro gostoso é esse, é o cheiro de Deus, o cheiro do bom pastor em você. Você vai estar andando na rua, no ônibus, que cheiro de Deus é esse, é diferente. Você é diferente, você tem um cheiro diferente. É o cheiro do bom pastor. Diga graças a Deus. Lembre-se, cajado é bom para consolar também, mas não deixa cheiro. Você está sendo consolado pelo cajado, mas está sem cheiro aí. Não tem cheiro de nada. Deus quer que você tenha o cheiro dele. Diga glória a Deus. Ele quer tocar em você e botar o cheiro dele em você. Para isso você precisa crescer. Amém ou não amém? Porque quando você cresce, ele pode botar o cheiro dele em você, e ainda que você seja rejeitado lá fora, não tem problema. Porque você já é adulto, você entende a rejeição. A criança, quando é rejeitada, fica difícil para ela. Vai morrer de fome lá. Então tem que ser com cajado. Tem aqueles que ainda são consolados pelo cajado.
Mas tem aqueles que já estão no nível diferente, estão sendo consolados pelo próprio pastor, em nome de Jesus. Que ele toque em você, consolando você, que você cresça para receber esse toque de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Vamos aplaudir a palavra de Deus, irmãos? Glória a Deus. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.